Eu sou a professora Rosália Santos Amorim Jesuíno, secretária da SBPC Regional Goiás, e tenho o prazer de compartilhar com todos vocês um pouco da história dessas valorosas pesquisadoras goianas em prol da ciência em nosso estado e em nosso país. Vamos todos juntos lutar pela ciência? Venham marchar conosco? Olá, sou Márcia Pelar, sou pesquisadora, professora do Centro Universitário Alfredo Nasser e sou secretária adjunta da SBPC Regional Goiás. Vim aqui falar um pouco dessa relação entre mulher e ciência, né? Para mim, a mulher e a ciência são parecidos, são trajetórias parecidas, né? Porque a ciência ela vai como modo de ver e de enxergar o mundo, de conceber o mundo e desvelar o mundo, ela vai pouco a pouco conquistando o seu espaço na sociedade. E não só um espaço de poder, mas um espaço de transformação social. E a mulher também, né? A mulher, ao longo do tempo, ela vem conquistando cada vez mais os seus espaços de poderes e públicos, né? A mulher que, dentro de uma sociedade patriarcal e machista, que a subjuga e a coloca numa condição de objeto e até de um espaço, né, enclausurado ou espaço privado, ela vem rompendo essas barreiras e conquistando esse espaço de produzir conhecimento, de pensar a sociedade, de estar nas instâncias públicas de poder, né? E com esse espírito que quando eu falo de ciência, eu falo da minha vida, né? Eu sou um ser muito inquieto e que o conhecimento é uma das coisas que me acalma. Compreender, entender, saber o porquê, é uma forma de me entender e de entender o mundo. Então, mais do que nunca, essa relação da mulher com a ciência é de extrema importância. Olá, meu nome é Vanessa Pascoaloto. Eu estou aqui a convite da SBPC Regional Goiás. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória pessoal e também a profissional. Bom, eu tenho 39 anos, eu sou formada em Química com atribuições tecnológicas pela Universidade Federal de São Carlos, onde eu também fiz mestrado e doutorado na área de Química de Produtos Naturais. Eu sou casada, eu sou a mãe do Pedro, que tem 5 anos de idade, e eu queria então falar um pouquinho para vocês, né, no universo da ciência, onde eu me encontro, né? Então, pela minha formação em Química de Produtos Naturais, eu venho desenvolvendo projetos voltados às plantas do cerrado, plantas medicinais do cerrado, né? Então, nós desenvolvemos, prévio ao trabalho de laboratório com as plantas, o levantamento etnobotânico, né? Ou seja, a gente faz visitas às comunidades rurais, comunidades tradicionais, fazemos um levantamento junto àquelas pessoas, né, aos membros da comunidade, sobre usos medicinais e também culinários das plantas que eles cultivam, né, em seus quintais. E depois disso, então, nós coletamos algumas plantas e fazemos algumas pesquisas químicas para nós conhecermos os compostos presentes nessas plantas e também estudos biológicos, né, do potencial antimicrobiano, antioxidante, antifúngico e outros potenciais, inclusive o potencial antiofídico, né. Então, são pesquisas de cunho acadêmico, científico, mas que também a gente sempre agrega os conhecimentos tradicionais das comunidades, né? Então, um trabalho extensionista também. Também trabalhamos com plantas alimentícias não convencionais. Atualmente nós temos um projeto em vigência, né, com 3 plantas que nós chamamos de punk,
E aí a ideia é desenvolver estudos nutricionais, antinutricionais, de toxicidade, para saber se essas PANC, de algum modo, elas podem apresentar algum risco à saúde, e também conhecer os compostos químicos presentes nelas, né? Então, tudo isso faz parte do nosso arsenal de projetos. Outros projetos nós desenvolvemos também. O nosso laboratório, ele está situado no Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Ele é chamado de Laboratório de Produtos Naturais e Síntese Orgânica. Eu estou na instituição desde 2010, então tem algum tempo que a gente vem desenvolvendo essas pesquisas. Sou muito satisfeita, muito feliz, muito realizada, né, com as minhas pesquisas. Contudo, nós temos algumas dificuldades, né, especialmente nesse momento que nós atravessamos agora, movida pela falta de incentivo, né? Então, nós estamos com escassez de financiamento, especialmente pelos órgãos de fomento, né, públicos, para que nós possamos desenvolver nossas pesquisas, né? Então, eu diria que hoje uma das grandes dificuldades é nos mantermos realizando pesquisa sem fomento, né? Sem fomento para aquisição de materiais, de reagentes, e também sem fomentos para os nossos estudantes, né? Bolsas de estudo de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, né? Sabemos que um laboratório sem estudantes, né, ele não é possível de acontecer, então acredito hoje que a grande dificuldade seja essa. Por outro lado, né, os grandes benefícios que a nossa pesquisa traz para a sociedade, na minha opinião, a maior delas é valorizar o conhecimento das comunidades tradicionais, né? Muitas plantas que essas comunidades já usam, né? Então nós podemos validar essa informação e poder levar essa informação para a sociedade, né? Do ponto de vista medicinal, se é uma planta em potencial para ser desenvolvido um fitoterápico, né? Mesmo um medicamento, né? Com seus princípios ativos. E outros benefícios também relacionados, né, à outra ponta da cadeia, né, que é, como eu comentei, essa questão de, a partir de uma planta ou de um fungo presente no cerrado, nós podermos desenvolver, conhecer uma química e pensarmos, né, numa trajetória aí no desenvolvimento de um produto. Então, meu abraço a todos e especialmente a todas hoje, e até mais. Eu sou Kátia Fernandes, sou professora titular do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Goiás, onde eu coordeno o Laboratório de Química de Polímeros há 30 anos. Sou divorciada, sou mãe de 2 filhos e em abril agora eu vou completar 60 anos. Sou bolsista de produtividade do CNPq, no Comitê de Biotecnologia, e pesquiso já há muitos anos a síntese de materiais biodegradáveis, biocompatíveis, bioativos e nanoestruturados, produzidos por misturas de polímeros sintéticos e polímeros naturais, principalmente carboidratos. Fazer ciência é minha vida. Eu digo sempre que fazer ciência é como andar de bicicleta. Se você para de pedalar, você cai. Fazer ciência para a mulher é andar de bicicleta, pedalar sem parar e, muitas vezes, carregar os filhos na garupa, sem que ninguém venha te ajudar a empurrar quando você tem que levar esse pedal ladeira acima. Não é fácil. Você sabe o que é passar uma noite com uma criança com febre e no outro dia ter que encarar todo o biotério e os ratos no fim de semana. Mas quem disse que era para ser fácil? Tem que ser produtivo. É assim que se faz ciência, com competição. Porque, por mais incrível que pareça, a ciência é uma das áreas mais competitivas na produção do conhecimento. Mas eu amo o que eu faço. E se você me perguntar, você faria tudo de novo? Eu faria toda a trilha de novo. Com os 2 meninos na garupa, ladeira acima. Porque quando você vê a oportunidade que a ciência te dá de formar pessoas, de contribuir para o avanço do conhecimento, quando você vê o brilho no olho do mestre,
do doutor que você devolve para a sociedade, sua vida fica mais leve. E aí tudo vale a pena. Eu sou Kátia Fernandes e eu sou cientista. Olá, me chamo Leila Garcês de Araújo, sou professora da Universidade Federal de Goiás, do Instituto de Ciências Biológicas e pertenço ao Departamento de Genética. Coordeno um laboratório denominado Genética de Micro-Organismos. Nossa equipe se preocupa em fazer uma agricultura sustentável por meio da biotecnologia, onde buscamos o uso de genótipos superiores para a obtenção de novas cultivares. Além disso, usamos bioinsumos que permitem o controle biológico de patógenos de plantas, assim como a promoção de crescimento das culturas. Recentemente, obtivemos um fungo obtido de raiz de orquídea, responsável pelo controle de vários patógenos no arroz, na soja, na cana, e com efeito também de promoção de crescimento. Muito obrigada. Viva a ciência! Viva a marcha pela ciência! Meu nome é Juliana Pacheco. Quando eu fui convidada para fazer um vídeo para falar da trajetória enquanto mulher na ciência, eu pensei em inúmeros textos mentais, narrativas científicas, cartesianas, academicistas, que dessem sentido a esse vídeo. Porém, agora no momento de gravar esse vídeo, na experiência de fazer esse vídeo, eu descartei todos esses textos mentais para falar de uma trajetória e de uma narrativa real, cheia de dificuldades, de prazeres, de lugares que ainda devem ser alcançados. Ainda na minha formação, na graduação, minha formação é em História, eu tinha muita dúvida se eu queria ser uma cientista, se eu queria fazer uma licenciatura, se eu queria estudar letras, filosofia, porque toda a reflexão humana me interessava. E para mim parecia que era um caminho que deveria ser separado, A licenciatura, a ciência, as reflexões acerca da vida e da poesia. Porém, a minha referência de escritora brasileira se chama Lígia Fagundes, e ela tem uma frase, que me impacta muito. Ela diz o seguinte: já que é preciso viver, que seja corajosamente. E corajosamente eu tracei o caminho, assim como inúmeras mulheres brasileiras traçam, que é o caminho da docência ligado à ciência, à educação básica e toda a conciliação que as mulheres têm que ter na vida, No meu caso, a maternidade, os papéis fundamentais que nós exercemos e a vida profissional. Hoje, eu vivo da realização do meu projeto de vida. Há alguns anos atrás eu sonhava em ser professora, em ser cientista, e hoje eu vivo disso. É um prazer, é um ato de resistência, é um ato de coragem. Ser mulher no Brasil é enfrentar inúmeras mazelas que eu poderia passar aqui horas descrevendo para vocês. Ser cientista num espaço que a ciência ainda falta muito para ser democratizada também é outro espaço de resistência. E ser professora, cientista, mulher e trabalhar numa escola que o tempo inteiro produz ciência é um ato nobre, de coragem, de determinação e desafiador ao mesmo tempo. Eu trabalho no CEP Pedro Gomes, um colégio que eu exerço plenamente a docência e a produção da ciência. E quando eu falo produção da ciência, é algo horizontal. Que os meus alunos produzem ciência, eu produzo ciência, a ciência que nós produzimos, ela é lida e ela é acatada pelo meio acadêmico. O que isso significa? Que a minha trajetória enquanto mulher da ciência expande horizontes. E esses horizontes que expandem, que inspiram, eles servem de caminhos de abertura para a nova geração de meninas, de mulheres, de pesquisadoras que surgem nesse país. Assim como outrora eu fui guiada e ainda sou por inúmeras referências nacionais de ciência, de reflexão, de poesia e de resistência. Eu agradeço pelo convite, eu espero que o vídeo chegue para vocês como algo que impulsione projetos de vidas e que todos os projetos de vidas de vocês se realizem, sobretudo que a ciência possibilite esse espaço democrático, acolhedor e de conhecimento. Olá, tudo bem?
Eu sou a Andréa Juliana, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás, e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória da ciência ao longo da minha carreira. Bom, meu primeiro contato com a ciência foi na iniciação científica, quando eu cursei o curso de Ciências Biológicas. E na época eu entrei num estágio em Biologia Molecular, no Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal de Goiás. Me encantei pela ciência e nesse mesmo laboratório eu fiz o meu mestrado e comecei a trabalhar com plantas do cerrado e trabalhei com a parte de biodiversidade genética, né, de plantas do cerrado. Tempos depois eu continuei na mesma área, mas eu fiz meu doutorado na Escola de Agronomia também da Universidade Federal de Goiás. Continuei também trabalhando com biodiversidade, né, da parte genética de plantas do cerrado, que eu trabalhei com uma outra espécie, que foi a mangaba, um projeto que me trouxe muitas alegrias, mas também me trouxe algumas reflexões sobre a ciência, né, que nesse momento a gente percebe o quanto a ciência, às vezes, mesmo quando a gente tem planejamentos, a gente pode ter vários intercorrências durante o projeto, e foi o que aconteceu. Eu tive alguns pormenores que aconteceram e eu tive que conseguir driblar todos esses acontecimentos. E aí também foi quando eu aprendi que ciência não se faz sozinho, ciência se faz, né, com parcerias, ciência se faz com muita persistência também. E é uma área que eu realmente sou apaixonada, né? Definitivamente sou muito apaixonada pela área genética vegetal. E depois do encerramento do meu doutorado, eu dediquei um período ao desenvolvimento de alguns projetos na Universidade Estadual de Goiás, onde, né, eu sou professora regular. Trabalhei com alguns projetinhos também na parte de conhecimento popular e plantas medicinais. Foram projetos muito interessantes, que tive boas publicações científicas também na área. Inclusive, no final do projeto, a gente conseguiu, né, reunir todas as informações num livro, e foi bem interessante também essa outra visão. Só que esse momento também me trouxe algumas reflexões que eu percebi, essa distância, às vezes, que o cientista, né, nós cientistas temos com a população em geral. E foi quando surgiu o interesse em realizar um pós-doutorado que eu fiz fora do Brasil. Fiz em Portugal, tive essa oportunidade, e eu fiz um pós-doutorado em divulgação científica, que realmente, assim, ampliou a minha visão da ciência e a necessidade do cientista realizar como um compromisso social, essa aproximação com a população. Então a divulgação científica, ela realmente me trouxe um outro olhar para a ciência e me fez acreditar mais ainda que vale a pena acreditar na ciência. Obrigada! Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Mulher na ciência, resistência. Mulher na ciência faz toda a diferença. Ensino, pesquisa e extensão, compromisso social, compromisso com a qualidade de vida do povo brasileiro. Ciência é vida. Mulher na ciência é luta pela valorização da mulher na ciência.